Então, irmãos, nós começamos, última quinta-feira que eu estive aqui, com a oportunidade, nós começamos a fazer uma exposição aqui dos 10 mandamentos. E nós trabalhamos o primeiro mandamento, que está registrado no versículo de número 7. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos estar meditando no segundo mandamento, que vai do verso 8 até o versículo de número 10, o segundo mandamento. Um livro que me ajudou muito na meditação é o livro escrito por um autor chamado Albert Muller, Palavras do Fogo. Esse livro aqui é uma reflexão sobre os 10 mandamentos e ele nos ajuda a compreender a mensagem da palavra de Deus. Fica aí a recomendação. Você querendo se aprofundar neste conhecimento bíblico, é uma boa literatura para a sua meditação. No verso 4, irmãos, do capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés afirma que Deus falou com o povo. O Deus ao qual servimos é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala. Isso é dito no verso 4, face a face, falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. O Deus vivo é o Deus que se revela, Ele não está em silêncio. E o que temos em nossas mãos, a Bíblia, é o registro escriturístico da revelação de Deus, da voz do Senhor. Deus falou. Ele, ao falar, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 5, Deus revelou a sua vontade, Deus revelou o seu caráter, Deus revelou os seus preceitos, Deus revelou os seus mandamentos. Deus liberta o seu povo, e aquele povo agora liberto, recebe do Senhor uma revelação. E essa revelação está registrada no livro em toda a Bíblia, mais especificamente nós vamos observar a revelação que Deus deu ao seu povo no capítulo 5 de Deuteronômio, e nesse capítulo Deus então revela os seus mandamentos, a sua vontade para o seu povo liberto. A Bíblia claramente nos ensina, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pela nossa obediência. Nós somos salvos por Cristo, pela obediência perfeita de Cristo. Nós somos salvos pela graça. Mas a graça nos transforma para vivermos uma vida de gratidão, de obediência. Então, o verdadeiro liberto, o verdadeiro salvo pela graça, ele vai buscar trilhar um caminho de obediência, como expressão de gratidão por aquilo que ele já recebeu por misericórdia e graça. Então ele obedece não para ser liberto, mas porque foi liberto. Ele obedece não para receber a salvação, mas porque por causa de Cristo, em Cristo, ele recebeu de graça, gratuitamente, salvação, perdão de pecados e libertação. É importante entendermos essa ordem, porque de um modo geral as pessoas pensam assim: eu vou fazer para receber, eu vou obedecer para receber. Mas na lógica do Evangelho, a gente obedece como expressão de gratidão por aquilo que já recebemos através de Cristo. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E essa lógica é muito clara aqui no Deuteronômio. Deus liberta o seu povo do Egito, da escravidão, e agora o povo liberto recebe a lei, recebe os mandamentos. Não para ser liberto, mas porque foi liberto. E aí nós vimos o primeiro mandamento, onde Deus manda o seu povo adorar somente a Ele. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há outro Deus senão o Senhor. Cremos no único e verdadeiro Deus, uma essência divina que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos no único Deus verdadeiro, o Senhor,
E aí, ele continua no segundo mandamento, nos versos 8 a 10, mostrando-nos agora como esse único e verdadeiro Deus deve ser adorado. Então, o primeiro mandamento diz: adore somente a Deus. Verso 7: não terás outros deuses diante de mim. O verso 8 mostra-nos então o segundo mandamento, que vai nos ensinar sobre como o único e verdadeiro Deus deve ser adorado. Como o único e verdadeiro Deus deve ser adorado. O mandamento começa dizendo assim: não farás. Verso 8. Não farás. Vamos repetir essa expressão? Não farás. Somos criaturas que fazemos. Nós gostamos de fazer. Nós fazemos casa, barco, banco, prédios. E nós encontramos satisfação naquilo que fazemos. Somos idólatras por natureza e queremos fazer, talhar, fabricar o nosso próprio Deus. Por isso que ele diz: não farás, você não fabricará. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás, não produzirás, não construirás. Os seres humanos, a Bíblia nos revela, irmãos, que o ser humano ele já nasce idólatra. Por quê? Porque nós queremos adorar. Nós somos adoradores por natureza. Mas o problema é que a nossa natureza caída, em vez de nos levar a adorar o único e verdadeiro Deus, ela procura criar ídolos, fabricar ídolos. Por isso que o mandamento começa dizendo: não, o que, igreja? Não farás. Você não vai fabricar o seu próprio Deus. Há um texto, deixa marcado aí por favor, Deuteronômio, a gente vai voltar para esse texto. Mas há um texto que ilustra isso. Nós vamos ler Atos 17. Sobre a necessidade que o homem tem de adoração. E a nossa tendência pecaminosa é querer fazer o nosso próprio Deus. Veja o que Paulo encontra em Atenas. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, diz o texto que o espírito de Paulo se revoltava diante de tanta idolatria, mesmo numa cidade onde havia muitos intelectuais. Atenas era o centro da produção filosófica, da Grécia. Havia homens estudiosos, filósofos, escritores, oradores. Mas apesar de toda essa intelectualidade, a cidade revelava o coração idólatra daqueles homens, porque eles saíram enchendo aquela cidade de ídolos. Verso 16, verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então a cidade era tão idólatra, havia muitos altares, muitas imagens, vários deuses, mas aí eles pensaram, de repente a gente está esquecendo de algum. Aí fizeram um altar e escreveram naquele altar: ao Deus desconhecido. Então veja que os seres humanos, eles desejam adorar. Mas a nossa tendência pecaminosa é querer fazer o nosso próprio Deus. O Deus, a nossa própria imagem. Volto então para Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 8. Vamos prosseguir aqui na leitura do verso 8. Deuteronômio 5, 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que o versículo quer nos exortar? Não use a sua criatividade
e habilidade para promover a idolatria. Não faça nenhuma imagem, ou seja, não use a sua criatividade, as suas habilidades para promover a idolatria. É muito claro o mandamento. Deus não pode ser produzido, criado, manufaturado. Não faça, não farás. O mandamento então proíbe qualquer coisa que atraia os olhos com a finalidade de seduzir a alma. O mandamento proíbe qualquer coisa que atraia os olhos com a finalidade de seduzir a alma. É um mandamento categórico contra ídolos, contra a idolatria. No verso 9, prosseguimos aí com a leitura do texto, Deuteronômio 5, verso 9, diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto. Olha a resposta aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então Deus é zeloso, significa eu sou cheio de zelo pelo meu próprio nome, pela minha própria identidade, pela minha própria adoração. Eu sou Deus zeloso, eu sou um Deus cuidadoso da minha adoração. Portanto, o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra? O Espírito Santo de Deus nos ensina que Ele é um Deus zeloso e que Ele exige uma adoração que seja condizente com o seu próprio caráter. Ou seja, nós não podemos apresentar uma adoração que não esteja em harmonia com o caráter de Deus, com o nome de Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus zeloso. Portanto, por Ele ser um Deus zeloso, Ele exige que a adoração do seu povo seja condizente com o caráter dEle, o caráter de Deus. Então, o que é tão perigoso a respeito dos ídolos? Porque é tão importante, irmãos, saber como adorar o único e verdadeiro Deus. Porque o segundo mandamento vai lhe dar exatamente como adorar a Deus. Por que é tão importante a gente saber como adorar o único e verdadeiro Deus? A nossa adoração, ela demonstra a nossa doutrina. A nossa adoração, ela demonstra a nossa teologia. O que seguiria essa expressão teologia? O nosso entendimento sobre Deus. Então a maneira que nós adoramos, a maneira que nós cultuamos, revela o nosso entendimento sobre Deus. De maneira que adorar o Deus certo da maneira errada, é testemunhar do Deus errado. Adorar o Deus certo da maneira errada, é testemunhar do Deus errado. Por isso que é tão perigosa a adoração, porque se eu estou adorando Deus certo, mas eu estou fazendo de maneira errada, eu estou dando um testemunho do Deus errado, porque a adoração é um testemunho do Deus ao qual eu adoro. A adoração é a manifestação da minha fé e da minha compreensão no Deus ao qual eu adoro. Não podemos dar falso testemunho quanto ao caráter de Deus. Então, se a minha adoração ela não está em harmonia com o mandamento do Senhor, se a minha adoração é errada, eu estou dando um falso testemunho quanto ao caráter de Deus, a identidade de Deus, o propósito de Deus e a sua vontade. Então a fórmula que a gente precisa gravar no coração é essa: Deus certo, adoração certa. Adoração errada implica o Deus errado. Por isso que a adoração é algo tão precioso, tão importante, porque a adoração é o testemunho
do Deus ao qual eu adoro. Vamos gravar aí no nosso coração: Deus certo, adoração certa. Adoração errada implica o quê? O Deus errado. Por isso que o Senhor estabelece esse segundo mandamento, mostrando como ele deve ser adorado. Vocês não podem adorar da maneira que vocês acham que deve adorar. Adoração, irmãos, não é segundo as nossas preferências. Às vezes as pessoas acham que adorar, cultuar a Deus, não é segundo eu acho. Não, eu gosto assim, outro, não, eu gosto desse jeito. Adoração não é segundo o nosso gosto, nem a nossa preferência. Adoração é segundo a palavra de Deus. É Deus mesmo que determina como ele deve ser adorado. Porque a adoração testemunha o caráter de Deus. Observe um povo adorando, e você descobrirá exatamente o que eles acreditam a respeito de Deus. Não é assim? É só você olhar um grupo de pessoas adorando. Ao observá-los, você vai descobrir o que eles acreditam a respeito de Deus. Ou seja, os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas expressões de adoração, todas elas são um testemunho a respeito do Deus ao qual adoramos. O caráter de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus é manifesto, é revelado através da adoração. Por isso que não basta apenas eu saber quem eu devo adorar, que é a pergunta do mandamento 1. Adore somente a Deus o Senhor. Não basta apenas saber a quem eu devo adorar. É preciso saber também como adorar. Como adorar. Adoração errada implica o Deus errado. Um ídolo que substitui o Deus verdadeiro. Por isso que Jeremias, deixa guardado aí Deuteronômio, marque aí, vamos para Jeremias. E veja o que Jeremias diz a respeito do culto, da adoração errada. Jeremias 10. Jeremias capítulo 10. Versículo 14. Jeremias 10, 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são o quê? Mentira. Suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. As suas imagens são mentira. Mentira. Então, o que nós aprendemos com a palavra do Senhor? Que as imagens idólatras, elas mentem. Por isso que, voltando a Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, Deus se revela para o seu povo liberto e diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. As imagens mentem. E se vocês estiverem cultuando a partir dessas categorias, vocês estarão apresentando uma adoração errada. E uma adoração errada é um testemunho do Deus errado. Quais são as mentiras que um ídolo anuncia, irmãos? Quais são as mentiras que um ídolo anuncia? Eu queria falar aqui pelo menos 4 mentiras que um ídolo anuncia. Primeira, os ídolos anunciam a mentira porque anunciam Deus finito. Por isso que Jeremias disse, eles mentem. Os ídolos mentem porque eles estão anunciando a mentira. Eles anunciam Deus finito. E o nosso Deus é infinito. O nosso Deus é o grande eu sou, o todo-poderoso. Um ídolo, irmãos, é algo material. E a essência dessa coisa revela a sua limitação. Um ídolo é algo material, limitado.
Ele está aqui, não está lá. Ou seja, Ele é finito, Ele é limitado. O nosso Deus, Ele é o infinito, Ele é ilimitado. Ele é grande, todo-poderoso. Deus não pode ser comparado a uma coisa. Veja o que Deuteronômio capítulo 4. Olha o que Deus pede. Em Deuteronômio 4, verso 12. Deuteronômio 4, verso 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não ouvistes aparência nenhuma. Deus não nos pede para contemplá-lo como uma coisa, um objeto. Deus nos convida a ouvir a sua voz. Deus nos convida a ouvir a sua voz. O ídolo mente porque ele anuncia um Deus finito, um Deus que não se revela. Veja o que diz o verso 15 do mesmo capítulo, Deuteronômio 12, 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Vocês não viram aparência, vocês não foram chamados para ver, para contemplar, olhar, vocês foram chamados para ouvir. Uma voz foi proclamada. No mesmo capítulo, versículo 16. Deuteronômio 4, 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, à semelhança de homem ou de mulher. As imagens mentem, porque anunciam Deus finito. E o nosso Deus é um Deus grande, todo-poderoso, infinito, Deus vivo, o Deus que fala. Ele não é visto, Ele é ouvido pela sua poderosa voz, que se revela para nós através da sua palavra. Não é ver para crer, é ouvir para crer. Essa é a lógica do Deus que se revela por intermédio da palavra. Não é ver para crer, é ouvir para crer. Paulo repete essa verdade. Vá comigo, por favor, para Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 17. Um texto bem conhecido, que fundamenta essa frase. Não é ver para crer, mas ouvir para crer. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é ver para crer, é ouvir para crer. Eu ouço a pregação, eu ouço o Evangelho, e ouvindo o Evangelho, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o Deus vivo, o Emanuel. Por isso que em João, vamos para João, capítulo 20, versículo 29. O que o Senhor diz a Tomé? João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eles não viram, mas eles creram, porque ouviram a voz do Senhor, que se revela para nós através da fiel pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Yahvé não fornece semelhança alguma dele mesmo. Ele falou, revelou a si mesmo e definiu a si mesmo por excelência. Ele é o único e sábio Deus, imortal e invisível, em luz inacessível, oculto aos nossos olhos. Essa é a razão, irmãos, pela qual os atributos Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, cada uma dessas expressões aponta para a infinidade da perfeição de Deus. Ou seja, Deus não apenas sabe, Ele sabe todas as coisas. Deus não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso.
Deus não é só santo, Ele é infinitamente santo, misericordioso, sábio e justo. Ele é infinito em seu amor, em sua misericórdia, em seu poder, em sua majestade. Portanto, qualquer representação visível, física, é uma mentira, porque anuncia um Deus finito, que só está ali, não está lá. E o nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Ele está aqui, Ele está lá. Ele está assentado sobre um alto sublime trono, mas está também manifestando a sua presença neste lugar, ensinando-nos a sua palavra, edificando o nosso coração, alimentando a nossa alma. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que adoramos, o grande eu sou, o infinito em majestade e em poder. Por isso que não podemos aceitar adorar a Deus através de imagens. Segunda, a primeira mentira que os ídolos anunciam é que eles anunciam Deus finito. Eles anunciam o que, igreja? Um Deus finito. Segunda mentira, eles anunciam um Deus fabricado. Eles anunciam um Deus fabricado. Por isso que o mandamento, no versículo 8, Deuteronômio 5:8 diz: não farás. Não fabricarás. O nosso Deus não é feito por nossas mãos, Ele não é fabricado. O Deus que se revela nas Escrituras não é um Deus fabricado. Não podemos querer talhar o nosso próprio Deus. Deus que se revela na Bíblia não é talhado por nós, ao contrário, nós não fabricamos, construímos. É Ele que nos constrói, é Ele que nos cria, é Ele que nos faz e refaz. Por isso que os ídolos anunciam uma mentira, porque eles estão anunciando um Deus fabricado. O nosso Deus, Ele não é Deus fabricado, é Ele que fabrica, é Ele que traz à existência todas as coisas, é Ele que do nada trouxe à existência todas as coisas. E o testemunho e o anúncio através da nossa adoração que precisamos fazer é que o nosso Deus é o Criador e o sustentador do universo. É como se Deus estivesse dizendo, através do segundo mandamento, quando Ele diz: não farás para ti imagem de escultura. É como se Ele dissesse: não é você que me faz, eu é que faço você, eu sou o Criador. Você não pode fazer uma imagem de mim, só Deus pode fazer uma imagem dele mesmo. Quando Ele criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Só Ele que pode fazer isso. É o que lemos em vários textos, como Gênesis 1. E criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1 e 2. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Os criou. Há muitos versículos na Bíblia que declaram essa verdade. Vamos ler alguns. Por exemplo, Salmo 33, versículo de número 6, está escrito, Salmo 33, versículo 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deus fez os céus, todo o universo foi feito pelo Senhor. Salmo 90, vamos ver os Salmos 90, outra verdade que é anunciada na santa palavra do Senhor. Salmo 90, verso 2, o que diz? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é eterno, Ele não é fabricado. Ele é o eterno Deus, Criador de todas as coisas, o preservador, o sustentador do universo, o governador de tudo. Portanto, os ídolos mentem, porque anunciam um Deus fabricado. E o nosso Deus é o Criador. Veja ainda o Salmo 139. Salmo 139. Versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O Deus que criou os céus e a terra, o cosmos, Ele também nos criou. O salmista revela essa verdade, dizendo que de maneira pessoal, Deus agiu para nos trazer à existência. Nós não somos frutos do acaso, nós somos fruto da ação criadora do Deus vivo e todo-poderoso. Isso é afirmado em muitos outros textos, em Isaías 40, 28, Jeremias 32, 17, Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Por isso que Isaías expressa sarcasmo contra os idólatras. Abra sua Bíblia em Isaías 44. Isaías 44. Olha o que Isaías afirma. Todos os artífices, verso 9. Isaías 44, 9. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Irmãos, como o Espírito Santo de Deus é claro, como o inimigo tem tirado o entendimento das pessoas, porque a palavra do Senhor é muito clara. Vamos prosseguir aqui, verso 12, o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel, a metragem, e com o lápis esboça uma imagem, alisa, complaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Vamos até o versículo de número 17. Um homem corta para si cedros. Olha só, irmãos, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ele está dizendo, olha que coisa sem sentido. Ele plantou, cresceu a árvore, com um pedaço daquela madeira ele botou no fogo para queimar, para fazer a comida, e com a outra ele elabora ali um ídolo e se prostra. É uma cegueira. Veja o verso 16, metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se também, se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então, do resto faz o quê? Um ídolo, um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. As imagens, os ídolos mentem, porque eles estão apresentando para nós, anunciando uma mensagem falsa, anunciando um Deus finito e fabricado. O nosso Deus é infinito, e Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo. Nós adoramos a este Deus, nós proclamamos os seus atributos, através dos nossos cânticos, de nossas orações, de nossa adoração. O nosso testemunho tem que proclamar o Deus verdadeiro. Terceira mentira. Os ídolos anunciam a mentira, porque anunciam um Deus totalmente controlado por nós. Os ídolos anunciam a mentira, porque anunciam um Deus totalmente controlado por nós. Você pode pegá-lo, manuseá-lo,
colocar onde quiser, mover para lá, mover para cá, colocar embaixo, colocar em cima. Ele está à nossa disposição. Você pode escondê-lo, colocar no centro da sala ou no canto da sala. O ídolo anuncia uma mentira, porque revela um Deus que está sob o meu controle. É uma mentira, porque o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Ele não está sob o controle de homem algum. Ele é o grande eu sou, Ele tem o controle de tudo, Ele é soberano. Eu não posso manipulá-lo, controlá-lo. O Deus vivo, único e verdadeiro, não está sob o meu controle, pelo contrário. É Ele que define todas as coisas. Nós não podemos controlá-lo. Ele é incontrolável. Ele é o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia em Salmo 46. Salmo 46, verso 10. O que é que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, se aquiete. Eu sou Deus, eu estou no controle de tudo. Tudo perde o controle, mas o nosso Deus continua assentado sobre um alto e sublime trono, reinando soberanamente, poderosamente. É este Deus que nós anunciamos, cremos e proclamamos. Não um Deus controlado, mas um Deus que controla todas as coisas com a sua destra poderosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó 41. Jó, antes de Salmos, colado aí com Salmos. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso é Deus se revelando a Jó. Jó, tudo que está debaixo dos céus é meu. Ele é o Senhor de tudo, dono de tudo. Ele tem o direito, porque Ele criou todas as coisas. Ele não é manipulável, controlável. Eu não manipulo, eu não pressiono, eu não determino. Por isso que é errado orarmos como se nós pudéssemos determinar a vontade de Deus. Tem igrejas que ensinam isso, eu determino, Senhor. Quem sou eu, irmãos? Quem somos nós? Pecadores finitos, limitados. A gente nem orar sabe. Se não for a graça de Deus. Tem coisas que a gente pediu e depois viu que nem devia ter pedido. E graças a Deus, porque Deus não respondeu. É assim ou não é? Porque nós somos limitados nas nossas incompreensões. Mas tem igreja aí dizendo, você tem que decretar, determinar. Isso é uma apresentação errada do Deus ao qual adoramos. Nós diante dele não determinamos, não decretamos, nós clamamos, suplicamos confiantemente e nos submetemos à sua vontade. O próprio Jesus orou assim, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E quando Jesus foi ensinar a igreja, disse, vós orareis assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem tem Deus como rei, deseja se submeter à vontade dele. Claro que oramos com fé, com ousadia, mas a nossa confiança, a nossa ousadia é sempre humilde, porque entendemos pela fé quem Ele é. Ele é o soberano, o infinito, todo-poderoso. Salmo 24, versículo 8. Salmo 24, versículo 8 diz, quem é o Rei da Glória? E o próprio Salmo responde, quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Os ídolos mentem, irmãos, porque anunciam um Deus totalmente controlado por nós. E qualquer apresentação de Deus, qualquer mensagem, mesmo que não tenha um ídolo, feito de madeira ou de gesso, mas qualquer mensagem que anuncie um Deus controlável, essa mensagem é uma mensagem idólatra, porque não está apresentando Deus como Ele se revela nas Escrituras.
Então, idolatria não está presa apenas a ídolos materiais. A idolatria também pode ser apresentada através de uma mensagem em que eu apresento um Deus ao qual eu posso controlar, manipular, determinar. Isso é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A quarta e última mentira, deve ter mais, mas eu separei aqui 4. Os ídolos anunciam a mentira, porque anunciam um Deus cheio de necessidades. Um Deus cheio de necessidades. Os ídolos precisam ser alimentados, vestidos, abrigados. Na verdade, a maior parte da atividade de adoração associada aos ídolos é centralizada nas necessidades deles. Eles têm que ser carregados, guardados, protegidos da chuva, do vento, do sol. Tem que ser espanado, tem que ser limpo. Em algumas religiões, até levam comida para o ídolo, presentes para o ídolo, acendem vela para ele, queimam incenso, levam comida que ele jamais vai mastigar, vai comer. Paulo, em Atenas, contrastou o Deus vivo com os ídolos. Olha só o que Paulo diz sobre o Deus vivo. Atos 17, abra sua Bíblia, por favor. Os ídolos estão cheios de necessidade. Agora veja o Deus vivo e verdadeiro. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, o necessitado não é ele, o necessitado sou eu. Eu que necessito dele, eu dependo dele a cada dia, a cada passo. Eu só estou respirando por causa dele, eu só estou de pé por causa dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Não é de baixo para cima, é do alto, vem de cima para baixo. A graça de Deus nos socorrendo, nos sustentando. É este Deus que nós adoramos, é este Deus que proclamamos. O Deus autossuficiente, o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que nos socorre nas nossas necessidades, aquele que tem uma vontade perfeita. No Salmo 50, no verso 10, o salmista diz, olha o que o Senhor diz: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, qual é o culto que agrada a Deus? É o culto de ações de graças, é agradecer pelas bênçãos recebidas, pela salvação efetuada sobre nós através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio suprir a mais urgente e profunda das nossas necessidades, que é a necessidade de perdão de pecados, de salvação, de reconciliação com Deus. E esta necessidade é suprida através do Deus Filho, Jesus Cristo. Invoca-me, o verso 15 diz, no dia da angústia,
e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca Ele, em nome de Jesus. É Ele que nos acode nas nossas angústias, nas nossas necessidades. Não é um ídolo feito por mãos humanas, manipulado, fabricado de gesso, de barro. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Multidões se prostram e acreditam que aquela imagem fabricada por mãos de homens vai socorrê-lo na angústia. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo já havia glória. Ou seja, Ele não criou para suprir uma necessidade. Eu estou precisando que me glorifiquem. Ou seja, Ele já era glorificado. Ele já tinha glória. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste. Antes de quê? Da fundação do mundo. Não havia carência em Deus, irmãos. Havia já amor, havia glória. E Ele nos convida a ver. Ou seja, Ele manifesta a sua glória quando Ele cria. Não para suprir uma necessidade, mas para manifestar a sua própria glória. Portanto, os ídolos mentem, porque os ídolos anunciam um Deus finito. Os ídolos mentem, porque anunciam um Deus fabricado. Os ídolos mentem, porque anunciam um Deus totalmente controlado por nós. Os ídolos mentem, porque anunciam um Deus cheio de necessidades. Para conclusão, vamos voltar para Deuteronômio. Capítulo 5. O mandamento que está no capítulo 5 de Deuteronômio, do verso 8 ao verso 10, ele não só combate a idolatria, mas ele também nos incentiva a fugirmos da idolatria. Ele diz, não faça, ou seja, ele combate a idolatria, mas ele nos incentiva a fugir da idolatria. E o mandamento nos dá 3 incentivos para a gente fugir da idolatria. Qual é o primeiro incentivo? O primeiro incentivo está no versículo 9. Depois de ele apresentar a proibição, ele traz um incentivo dizendo, não adorarás nem lhes darás culto. Primeiro incentivo, porque eu, o Senhor, teu Deus. Porque eu, o Senhor, teu Deus. A expressão Deus, porque eu, o Senhor, teu Deus, é a expressão El, que significa, que aponta para a ideia de poder, de fortaleza. O Senhor, irmãos, nos incentiva a fugir da idolatria, porque Ele sim é a nossa fortaleza. Você tem uma fortaleza, você tem um refúgio, você tem um abrigo seguro. Você não precisa ir para outro caminho, outro lugar. O Senhor é refúgio, é fortaleza. Volte-se para Ele, apegue-se a Ele. Ele é suficiente para proteger, fortalecer, defender, salvar. Entregar-se a qualquer coisa é estar entregue ao que é fraco, perecível, falível. Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. O primeiro incentivo é, eu sou Deus. O segundo incentivo, na segunda frase do verso 9, ele diz, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Ele diz, eu sou Deus zeloso. A palavra zeloso aqui, irmãos, aponta para a ideia de ciúme. A mesma palavra que é aplicada para
um relacionamento conjugal. É como se Deus estivesse se apresentando como, espiritualmente falando, como um esposo zeloso, um esposo cuidadoso. Então Ele está dizendo, eu sou cuidadoso, eu sou zeloso. Nenhuma esposa quer que seu marido fique olhando para outra. Nem tampouco o marido quer que sua esposa fique olhando para outro. Da mesma maneira é Deus. Deus não quer que você fique confiando em outros, olhando para outros, entregando-se a outros. Só Ele é Deus. Ele é zeloso. Ele é cuidadoso. Confie somente nele. Olhe somente para Ele. Essa expressão é repetida lá em Hebreus, quando ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos dele. Não tiremos os olhos dele. Olhar somente a ti, Senhor. Tem até um hino antigo que dizia, olhar somente a ti. Que a sua mente, que a sua vida não esteja dividida, coração dividido. Só o Senhor é Deus. Não confiar em Deus, não entregar-se somente a Ele, é cometer adultério espiritual. Por isso que Israel foi comparado a uma mulher adúltera, porque não confiou no Senhor. E quando nós não confiamos no Senhor Jesus de todo o coração, quando não amamos a verdade, somos também comparados a adúlteros espiritualmente falando. Quando confiamos mais em nós mesmos, no dinheiro, nos amigos, nas influências, nas coisas desse mundo, no nosso ego, estamos quebrando o zelo. E o terceiro e último incentivo, ele faz uma advertência e uma promessa. A advertência está no verso 9, quando ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. São 3 incentivos. Primeiro, eu sou fortaleza. Segundo, eu sou zeloso. Terceiro, se permanecer na idolatria, eu estarei sujeito ao castigo de Deus. Seu castigo que se alonga sobre toda a família, toda a geração, pais, filhos e netos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. A idolatria é algo tão terrível, irmãos, porque ela tem o poder de ser transmitida de geração após geração. A idolatria é uma força tão terrível que ela tem esse poder. Uma geração vai transmitir. Tem gente que permanece na idolatria por fidelidade aos pais. Meus pais são idólatras, eu não vou quebrar esse ciclo aqui. E ele se mantém na idolatria. Mas o mandamento afirma que enquanto aquela família permanecer na idolatria, estará debaixo da ira de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com outro. Quem não amar a Deus mais do que a mãe, pai, irmãos e irmãs, não é digno do nome do Senhor. Deus não divide a sua glória. Por isso que o profeta Jeremias, ele disse no verso 8 do capítulo 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E 1 João capítulo 5, versículo 21, no final da Bíblia, nós lemos essa referência, 1 João capítulo 5, versículo 21, que diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fuja da idolatria. Arrependa-se. Volte-se para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus. Volte-se para Jesus. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em Jesus Cristo. Eu disse que o último incentivo era uma advertência. Mas há também uma promessa. É uma advertência, mas encerra-se com uma promessa. O versículo 10 é uma promessa. Se de um lado ele diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, no verso 10 ele diz, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o mandamento não termina com a advertência, termina com a promessa.
Eu sou Deus misericordioso, perdoador, restaurador. Que Deus, irmãos, nos ajude a confiarmos nele como o único Deus verdadeiro e adorá-lo como ele deseja ser adorado. Que não venhamos ser enlaçados com as mentiras da idolatria, mas adorarmos somente ao Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite. Pai, bondoso e fiel, somos gratos a Ti por Tua palavra, que nos ensina, nos exorta, nos faz crescer na graça e no conhecimento de Ti. Dá-nos um coração firme na Tua palavra, e que por intermédio da Tua palavra, sejamos corrigidos e aperfeiçoados na nossa vida, no nosso culto, na nossa adoração. Que possamos, ó Deus, através do nosso culto, dos nossos cânticos, da nossa adoração, dar um testemunho correto de Ti, anunciando que o Senhor é soberano, infinito, poderoso, Deus vivo, misericordioso. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, vivifica-nos, ó Pai, e sustenta-nos em conformidade com a Tua palavra. Somos gratos a Ti por cada irmão e irmã que subiu à Tua casa nesta noite. Somos gratos a Ti pelos irmãos que porventura estão acompanhando esse culto em suas casas, que a Tua palavra também tenha os alcançado e edificado. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos um restante de noite ricamente abençoado na Tua presença. Suplicamos todas estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos,